Isso, Viva Bem está começando e nós vamos falar sobre educação sexual para idosos. Quais as suas dúvidas sobre vida sexual na melhor idade, na terceira idade, na plena idade, qual seja o nome que dão, né? Vamos conversar agora com a Neuza Pandolfo. A Neuza Pandolfo é pós-graduanda em educação sexual. Ela vai falar sobre mitos e verdades em relação ao sexo após 60 anos de idade. A vida tem muito ainda a dar pra gente nesta faixa etária, com certeza. Neuza, é um grande prazer te entrevistar sobre este assunto, que para alguns ainda é tabu. Graças a Deus, para a maioria das pessoas, já existe uma outra postura nesta sociedade, né? Nessa aceitação. Há 10 anos, 20 atrás, se a gente visse numa praça 2 idosos se beijando, seria assim um escândalo, né? Hoje a gente vê que esse carinho público já está sendo aceito e graças a Deus, muito bem aceito. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, a partir dos 60 anos é dito como idoso, né? Exato. Mas não é, né? 60 anos é a plenitude, né, de um casal. Hoje em dia não tem mais isso aí. Então, assim, a sobrevida está muito alta, a gente está vivendo até os 75, 80, não é Mayra aí com 90, 100, exatamente. Né? Então, com 60 anos, eu acho assim que a gente fica na melhor idade mesmo, porque a gente se permite mais. Ok. Não tem todos aqueles tabus, aqueles preconceitos, aquelas... porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só um pouquinho. A gente já vivenciou, já experimentou muitas coisas na vida e ainda, olha assim, estou com 60 e quero experimentar muito mais. Tá, mas o que é preciso, por exemplo, né? Como é que a gente vai definir esse sexo na terceira idade? É diferente, com certeza é diferente. Com 20 é diferente de 40, Sim. muitas vezes, de 50, Sim. 60. Então, como é que a gente define isso? Tem gente que diz assim, só carinho já chega. Não, 60 anos só carinho já chega, não. Nem 70. Viu como ela foi categórica, ela está estudando sobre isso. Exatamente, isso não existe. O que existe é que esses casais, essas mulheres nesta faixa etária, são mulheres que elas precisam de um pouco mais de estímulo. São homens que precisam um pouco mais de estímulo. E muitas dessas mulheres com 60 anos, 70 anos, elas não conhecem o próprio corpo. Ok. O desconhecimento do próprio corpo. É uma coisa que é comum, viu? Infelizmente. E é da educação, né, Neuza? É da educação, mas é da educação, uma educação repressora, Claro. né? Muitas vezes, essa mulher com 60 anos, 70, a mãe foi lá e bateu na mão. Exato. Quando ela estava se conhecendo, na infância, né? Aquilo era feio. Feio, tanto que todo mundo chama de o nosso órgão genital das mulheres de coisas peçonhentas. Ou é aranha, ou é perereca, né? Ninguém... Exatamente. Agora os homens não, né? Tudo é coisa bonita, lúdica. Então a gente nota que isso foi uma trajetória e tratamento diferente para os sexos diferentes. Quer dizer, uma questão de gênero. Para os homens era bonito. Exatamente. Para as mulheres, não. Exatamente. Assim, e o conhecimento do corpo para o homem, até o próprio pai dele estava junto com ele. Ok. No Exatamente. Autoconhecimento. O pai acompanhava. Faz isso. E o menino está lá se masturbando com 12, 13, 14, 15 anos. Isso não importa se é 1800, 1700, não interessa. Ou 2000 ou 2012. Não interessa. Isso é inerente ao ser, né? Toda aquela explosão de hormônios que existe é inerente ao ser. Então, o homem, ele tinha essa facilidade porque o pai também dava essa permissão. E o pai exigia também dele. E o pai levava na casa de prostituição para iniciar. Exatamente. Agora, nós mulheres não. Fecha a perna. Não encosta ali, tira a mão daí. Então não era permitido, mas isso não era permitido depois de 1920 para cá. Antes, gente, não era assim, porque as mulheres iam no médico para se masturbar. Acredite. Em 1880, 1870, quando ocorreu o surgimento dos vibradores, as mulheres iam para o médico, porque elas estavam ansiosas, agoniadas. E os homens, maridos, mandavam no médico. Vai ver o que tu tem no médico. Aí o médico ia lá, um dia, o médico descobriu que estimulando o clitóris, aquela mulher relaxava, aquela mulher tinha um orgasmo, que ele não sabia direito o que era, né? Ok. Não sabia direito o que era, e a mulher melhorava. Aí
isso aí foi expandindo, os homens foram tudo mandando os maridos para as mulheres, para os médicos. E os médicos iam lá fazendo estimulação. Um dia, um desses médicos, que foi o precursor, ele cansou de mexer com a mão, cansou, e aí inventou um aparelhinho. Esse aparelhinho é um vibrador, que antes, gente, era vendido na farmácia. A mulher comprava ferro elétrico e comprava vibrador. Tanto que ele surgiu antes do aspirador de pó e antes do ferro elétrico. Porque aquilo ali era uma questão de saúde. Hoje em dia, está se fazendo um trabalho no Brasil inteiro para resgatar isso. Porque a partir de 1920, os Estados Unidos, enfim, outros países da Europa, começaram a utilizar esse tipo de produto no mercado pornográfico. Aí é que terminou. Ok, claro, porque foi desvinculado Exatamente. de uma situação normal dentro de uma sociedade, um objeto normal de ser adquirido. Exatamente. Para o proibido para muitas pessoas. E aí é que cometeu-se assim, um erro grave. Ok. Então, assim, mulheres que hoje estão na terceira idade, né, desconhecem. Então, a avó dela provavelmente tenha tido um vibrador. E comprou e deixava em casa e era terapêutico. Então, hoje, em função dessa situação de usar produtos em mercado pornográfico e tal, que é uma coisa absurda, que não precisa disso, né? A mulher acabou, e o casal acabou desvinculando isso. Então, hoje a gente está buscando resgatar isso. Resgatar. Então, o autoconhecimento da mulher é muito importante, porque para o homem é mais fácil. Sim, mas tu nota que tu está fazendo um curso que há anos atrás não existia. Não existia, exatamente. Mas hoje fazendo uma preparação, um estudo que não existia isso. Mas hoje a gente tem vários cursos. Eu faço em São Paulo, né, na Unisal, em São Paulo. Vários cursos assim que intensificam para resgatar isso. Porque assim, ó, gente, mulheres da terceira idade, assim, ó, que descobrem o orgasmo. Eu trabalho muito com mulheres da terceira idade. E tem muitos que só sentem orgasmo nessa idade quando descobrem isso. Quando descobrem. Olha, posso contar uma situação? Pode. Uma situação bem interessante. Teve uma paciente, porque eu trabalho com a urogeniculologia e com terapeutas sexuais que me passam pacientes para escolher, então, vibradores, enfim, algum produto que seja interessante para eles. E essa senhora é uma senhora de 65 anos, né? Ela foi casada durante 40 anos. Uma pessoa maravilhosa, querida, teve filhos e tudo. Então, esse parceiro veio a falecer. Aí ela conheceu um outro parceiro. Gente, ela descobriu o orgasmo com este outro parceiro a partir dos 60 anos. Ou seja, para ela, aquela situação anterior era normal. Era normal. Era agora assim foi mesmo. uma descoberta. Existia assim, exatamente, porque ela achava que o orgasmo era somente lubrificação. Porque muita mulher acha assim, ó, não, mas eu tô com tesão, eu tô lubrificada, ainda lubrifico. Mas isso não quer dizer que tem orgasmo, né? Então, orgasmo, assim, ó, eminentemente, ele é uma estimulação clitoriana. Então, para muitos, por exemplo, por que tem mulher? Essa senhora, por exemplo, descobriu o sexo oral. Que é uma coisa maravilhosa. Qual é o homem que não gosta do sexo oral? Só que nós, mulheres, também gostamos. Né? Então, para isso, o mercado erótico tem muitas artimanhas que fazem com que essas pessoas descubram esse prazer intenso. Tanto como o casal. Mas essa desvinculação, tu achas importantíssima? Importantíssima. De desvincular, que é só em sex shop, que é só em lojas, que para muitas pessoas ainda isso é quase que uma proibição. É que assim, ó, eu dou treinamento para sex shop. Né? Meu trabalho, eu dou treinamento no Brasil inteiro e ministro palestras. As empresas que trabalham com sex shop, elas têm um problema grande que é o material humano. Porque tem que ter alguém preparado ali. Por exemplo, tu chega lá, tu não conhece nada, vem uma pessoa e diz assim, a senhora tem que levar isso aqui. Tu vai levar, não sabe nada, desconhece, vai chegar com um parceiro com uma coisa dessa, que ele não está preparado. Então, não é todo mundo que pode usar produtos de sex shop. Tu tem que estar preparado psicologicamente e fisicamente. Isso é fundamental, a tua colocação, para mostrar para as pessoas que não embora essa sociedade seja muito consumista, não é só uma questão de ir lá e adquirir um produto desses. É saber
para mim é isto mesmo, para nós, para os dois, né? Exatamente. Para a dupla, e isso é importante, não é? A gente está preparado ou a gente precisa de mais esclarecimento, né? Exatamente. Isso é que é fundamental. Eu tenho assim, ó, tem pessoas, como eu ministro palestras, depois no final das palestras, as pessoas até podem adquirir alguns produtos e tal. Mas tem pessoas que me chegam e dizem assim, olha, Neuza, eu preciso de alguma coisa para salvar meu casamento. O que tu tens? Aí coloca a Neuza numa situação bastante difícil, né? Parece que ela é que tem que salvar. Né? Nada. Com certeza. Nada, porque o produto sex shop não salva casamento. Claro. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos, Neuza, porque a gente só está na metade do programa. Estão gostando? A gente está falando de educação sexual. Já voltamos. Envie a sua sugestão para o nosso e-mail vivabem@tve.com.br. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 51 32 30 15 32. Compartilhe suas experiências no nosso Facebook www.facebook.com/programa Viva Bem. Estamos voltando então com o nosso Viva Bem de hoje. Continuamos o nosso assunto sobre educação sexual para idosos com a Neuza Pandolfo, que a Neuza é graduanda em educação sexual. Isso é muito importante para todos nós, essas informações baseadas em estudos, em pesquisas, né, para que a gente possa trazer mais e mais informações para vocês. Neuza, me chamou muito a atenção que a gente conversava durante o intervalo e tu falava sobre a questão do uso de produtos, de aparelhos, não num conhecimento ainda da relação, né? Isso é muito importante. Muito importante. Produtos de sex shop, eles são fabricados e estudados para casais. E casais estáveis. Ou perfeito. Pessoas sozinhas. Porque tu tem que ter muita intimidade. A intimidade é fundamental, né? Intimidade. Então, assim, ó, tu tá conhecer o querido, o amado, o doce. Aí vai chegar, já vai com gelzinho, com não sei o quê. Não pode. Tem que ver, assim, ó, o que este parceiro tem te oferecer. Vamos ter intimidade. O que essa parceira tem também. Exatamente, parceiro ou parceira. Parceira, claro, pode ter intimidade. Então, assim, produto sex shop, como eu disse anteriormente, não salva casamento. Né? Isso é importantíssimo. Ele apimenta casamento. Eu sou casada há muitos anos, né? Tenho 2 filhos já grandões aí, né? E eu vou dizer assim, ó, que eu demorei muito para usar produto sex shop. Porque assim, ó, quando começa a patinar, sabe? A ficar a mesma coisinha, mesma coisinha. Então, tu começa a pensar assim, vamos dar uma variadinha, né? Então, é aquele momento em que só sair de casa não adianta. Ok. Entendeu? Porque casamentos, assim, só em casa, não dá. Tem que sair de casa. Ou vai passear, ou vai para um motel, ou vai... Tem que sair. Não importa se é 3ª, 8ª, 15ª idade. A casa... São seres humanos com essa possibilidade. Exatamente. A casa é a treva de um relacionamento. Tu acredita nisso? Acredito, posso acreditar. Acredita. Certeza. Porque assim, ó, quando outra situação de cliente, tá? Um casal que veio pra mim e tal, ela passou anos tendo orgasmo assim, ó. Tu acredita? Anos. Por quê? Porque ia acordar vizinho, filho, papagaio, periquito. Então, ela não conseguia ter aquele prazer intenso. Não que precisa fazer gritaria, não precisa fazer isso. Perfeito. Tu entende? Mas a Neuza está explicando exata. Tudo é dentro da normalidade. Mas é lógico. E que aquele casal, porque tu pontua muito, eu acho importantíssimo que seja uma conversa a dois. A dois, mesmo que um deles, e que vai acontecer provavelmente sempre, um do casal se dá conta que alguma coisa poderá ser feita, mas conversar é fundamental, né? É muito importante, porque também há situações assim, ó, homens que chegam assim pra mim. Eu gostaria tanto de usar um produtinho com a minha mulher, mas não dá. Eu tenho medo de fazer essa pergunta pra ela. Tu vê o que é falta de comunicação em casais com 15, 20, 30 anos de relacionamento. Então, pode acontecer situações também assim, ó. Os filhos vão embora, né? Os filhos crescem e vão embora. Exato. Se tu não vai construindo essa intimidade,
construindo, quando ele for embora, tu tá do lado de uma pessoa que tu nem conhece. E aí não é de repente. Não, é de repente. Então, assim, aproveite quem ainda tem a chance de olhar para o outro e dizer assim, te amo. Olhar para o outro assim, eu quero te surpreender, eu quero fazer uma coisa diferente para ti. Não importa a idade. Assim, ó, as pessoas, quando gostam uma das outras, elas não veem o corpício. Nada disso. Elas olham para ti e veem a tua alma de mulher. Tá. A tua alma de homem. E a questão dos produtos, né? Existem produtos mais indicados para um começo de relação? Existe um que no começo tu colocasse muito bem, tem que ter todo um cuidado, mas assim, para começar a prática de uso de produtos mais adequados para aquele tipo de casal. Porque a gente está falando aqui no geral, mas a gente sabe que cada um é um. Cada um é um. Exatamente. Assim, ó, existem produtos que são desenvolvidos especialmente para casais. Fantásticos, assim. Não existe mais aquelas formas de pênis. Existe, né? Mas assim já é certo. Oitava mão. Não é disso que tu está falando? Não. São produtos que é desenvolvido para casais. Então, são vibradores, assim, ó, que entra vagina e clitóris, em que o parceiro entra junto. Que ela pode... Porque uma coisa que dizer, vou deixar aqui atirado, já imaginou se enxerga? Já imaginou se eu morro? Esse é o grande problema. Eu vou mexer nas minhas coisas. Não, hoje em dia os produtos são super diferentes, não existe nada de que vai comprometer, né? Então, assim, para te utilizar isso, começar brincando, sempre começa contigo. Quem vai usar vibradores, mulheres que vão usar vibradores, primeiro usa sozinha, para ver a intensidade, ver como gosta, tipo de penetração, sozinha. Depois que tu tiver um conhecimento legal sobre isso, aí tu vai dividir com o teu parceiro. Claro. E surpreenda. Claro, mas é a diminuição da libido. Quer dizer, as pessoas dizem assim, mas eu não tenho mais vontade porque é uma questão da idade. Eu acho que já passou a minha idade de fazer isso, ou seja, de praticar sexo. Quer dizer, quando diminui a libido ainda tem condição? Tem condição. Primeiro que hoje a medicina está super, hiper avançada. Ou seja, fica claro que tem uma parceria com a medicina. Mas é lógico, não, é assim, ó. É como eu disse, produtos sex shop não podem ser utilizados por qualquer pessoa que não esteja preparada emocionalmente e fisicamente. Então, por exemplo, vai usar produto para ereção, né? Tá com problema de disfunção erétil. Isso aí sex shop não pode vender. Primeiro vai consultar um médico. E só o azulzinho resolve? Não resolve. Assim, o azulzinho resolve para quem tem desejo. Aquele cara que não tem desejo, assim, ó, que não tem tesão, pode passar assim a banda da brigada, pode passar todo mundo. O cara não tem tesão. Deixa a banda passar que ele não quer saber. Deixa a banda passar. Esse cara não vai levantar nem que a vaca tussa. Ele pode tomar 500 cartelas de azulzinho que não vai levantar. Só funciona se houver desejo. E muitas vezes o desejo tem que ser tratado ou com medicação, em alguns casos, mas muitas vezes com terapeutas sexuais. Perfeito. Que é muito importante. Perfeito. Agora nós temos que falar de uma coisa que nós não podemos deixar passar essa oportunidade num programa como esse. O uso da camisinha. Neuza, vamos lá? Bom, o uso da camisinha é o seguinte. Eu ensino até uma técnica muito legal de botar a camisinha com a boca. Acredite, acredite. Porque os homens têm uma resistência grande de botar camisinha. Grande. Mas no sexo oral eles não negam nunca. Então, se ele vai botar sozinho, não vou botar porque o troço vai cair, blá, 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 né? Não. Aí tu coloca com a boca, porque um sexo oral, dificilmente o homem vai negar. E eles gostam. E outra coisa, homens na terceira idade, gente, eles precisam de um estímulo maior. Isso é fundamental. Maior. Então, assim, ó, sexo oral é muito importante para homens na terceira idade. Ou seja, agora a gente está falando da disponibilidade da companheira, do desejo da companheira, exatamente, do amor que tem entre essas duas pessoas, para que isso aconteça, né, porque nós funcionamos de uma maneira diferente. Certo. Porque a gente tem aqui num botãozinho piccolo, a diferença de gênero. Que se a gente vai fazer um estímulo aqui, nós mulheres podemos ter 70 anos, viu? 80, não interessa. Estimulou, bem estimulado, um pouquinho de lubrificante, é gol, certo. Agora eles, coitadinhos, né? E não vai. Então, é difícil. Agora, diferença de gênero. É muito diferente. Claro. Agora, assim, ó, uma coisa que tu falou que é muito importante é a situação da camisinha, porque existe um problema muito grave no Brasil,
que é o pessoal da terceira idade, não quer botar. Por que eu reforço? E a AIDS está aumentando nessa faixa etária. Não, gente... A incidência da AIDS está aumentando. Sabe por quê? Porque, assim, existe uma sobrevida de 25 anos, né? Claro. Então é o seguinte, se eu já estou com 70, será que eu vou viver até os 95? Tu percebe isso? Lógico. E aí, esse homem é contaminado, essa mulher é contaminada e não está nem aí. Não está nem aí. Gente, existe uma festa que é chamada Barbecken. É uma festa onde eles contratam um portador de HIV. Vocês não vão acreditar. Pagam 5 mil reais para esse portador de HIV. Sociedade horrível, não? Lá em São Paulo existem várias comunidades, aqui no Rio Grande do Sul, algumas. E a pessoa vai lá para se contaminar. Isso é horrível. Então, é o seguinte, abre o olho, não guriza assim, ó, não adianta tu botar a responsabilidade pro outro. Tu vai usar. Cada um, e deu. Cada um tem que ter a responsabilidade. Então, assim, porque ele não quis. Bom, se ele não quis, presta atenção. Não faz. Uhum. As mulheres têm que ter atitude e posicionamento. E isso está mais na mão das mulheres do que na mão das mulheres. Não, ai, Neuza, eu não botei porque ele disse que ia não cair. Bom, se ele é ruim é ruim sem. É ruim de qualquer jeito. Uhum. Bom, o que a gente está falando aqui? De felicidade também, de prazer. Estamos falando de saúde, né? Com certeza. Estamos falando de saúde. Estamos falando da possibilidade da redescoberta. Exatamente. O que tem que ficar claro para vocês é que a Neuza, ela está deixando muito claro isso como nossa entrevistada, de que cada um é um, cada casal é diferente do outro. Exatamente. Então, assim, se o outro casal está usando, está se dando muito bem, tem toda uma forma, uma conversa para saber se serve para o outro casal. Exatamente. Não é para todo mundo. Vamos pontuar isso. Mas não é para todo mundo. Que não é para todo mundo. Não é para todo mundo mesmo. Claro. Assim como o pessoal fala assim, porque esse meu marido sabe fazer um sexo oral maravilhoso, a minha mulher sabe fazer um sexo oral maravilhoso. E aí botam na culpa dele que ele tem que saber de todas. E dela. Gente, cada homem tem um pênis de tamanho diferente. Claro. Cada mulher tem um clitóris diferente. E isso não interfere na satisfação? Nada. Mas só que cada um tem que conhecer o seu corpo. Perfeito. Então, por isso que tu está dizendo uma coisa que é importante. Cada casal é um casal. É um casal. É então, único. Assim, conversa com teu parceiro. Aproveita que enquanto tu tem saúde, não tá lá num hospital deitadinho. É ou não é? Claro. Enquanto ainda tem saúde, aproveita a vida. Porque passa tão rápido, tão rápido. Pelo menos tu vai olhar para trás e assim, meu Deus, como eu aproveitei. Exato. E a Neuza está aproveitando também a vida dela, fazendo esses estudos e trocando com todos nós realmente esse conhecimento, né? Neuza, último minuto, últimos segundos do programa. Dá uma mensagenzinha para buscarem. Gente, sem camisinha, por favor, nenhum produto erótico, nada. Qualquer vibrador que a mulher vai introduzir na vagina, sempre com camisinha. A tua própria lubrificação, nas ranhuras que tem os brinquedos, podem gerar fungos e bactérias. E tu vai ficar com autocontaminação. Então, o uso da camisinha é fundamental. Fundamental. Muito obrigada, Neuza, por essa entrevista corajosa e necessária numa sociedade que se amplia e que se abre cada vez mais para ter mais saúde, mais felicidade, mais alegria de viver. Vamos terminar de mãos dadas? Porque assim é que a gente consegue um mundo melhor. Viva bem, porque a gente merece. Muito obrigada, Neuza, por essa entrevista.